Olá, pessoal. Como vocês estão? Professor Lucas falando aqui novamente para a gente falar sobre um assunto do momento, né? Sobre o uso de IA na escrita, na elaboração de trabalhos científicos, tá? Hoje eu não vou compartilhar a tela, eu vou mais, eu fiz uma pauta aqui, alguns temas que a gente pode abordar para ver como que a IA pode, de fato, nos ajudar na elaboração desses textos científicos que nós sabemos que não só os alunos de graduação, mas mesmo os alunos de pós, a gente tem certa dificuldade, algumas etapas são muito trabalhosas e a IA pode nos auxiliar nesse sentido. Hoje em dia nós temos uma profusão de IAs, de inteligências artificiais que podem nos auxiliar de maneiras diferentes, tá? Algumas funcionam muito bem, outras nem tanto, eu acho que para a necessidade de cada um, e há pontos positivos e pontos negativos, como qualquer ferramenta que nós temos aí para utilizar. Tá joia? Eu vou falar um pouquinho mais sobre chat, GPT e DeepSeek, que é o que eu tenho utilizado, principalmente o chat GPT, mas nós sabemos que tem outras opções aí também. É, o Gemini, que é da própria Google, né? Também alguns alunos relatando que tem utilizado e tem funcionado muito bem. Então, mas o Gemini confesso que não utilizei. Agora, o chat eu tenho usado bastante, principalmente como um acelerador do processo de elaboração de um trabalho, né, de algo nesse sentido. Eu estou olhando para baixo para olhar a pauta aqui. E antes de nós falarmos de como, de fato, a IA pode nos ajudar, e de maneira, confesso, bastante superficial, não sou o cara mais tecnológico, né, meus alunos que o digam, mas a gente precisa ir sim se atualizando e encontrando maneiras mais eficientes de fazer o nosso trabalho. Porque no final das contas, tudo gira em torno de produtividade. Tá? Então, assim, para um pesquisador, escrever artigos é uma medida de produtividade. Se você tem ferramentas que te auxilia a fazer algo mais rápido, isso é algo importante, algo relevante, nós precisamos utilizar, tá? Então, algumas coisas que funcionam e não funcionam tão bem. E, mas antes até de falar desse uso, de fato, a gente precisa tomar um certo cuidado, que é no seguinte sentido, eu não posso terceirizar todo o meu trabalho para a IA. No sentido de que não fica um trabalho bom, né, 100% bom. Eu acho que isso vai depender muito de como se utiliza essa ferramenta, mas eu também preciso tomar o seguinte cuidado. Se eu terceirizo todo o meu trabalho, grande parte do meu trabalho, isso significa que eu não estou tendo o aprendizado. Então, se a gente pensa no TCC, de uma iniciação científica para um aluno de graduação, ele tem um porquê de existir. Ele tem uma agregação de valor, ele tem algo de aprendizado nessa atividade. Não é, vamos complicar a vida do aluno e vamos pedir para ele fazer um trabalho científico. Não é isso. Existe um porquê ali e um aprendizado, que é o aprendizado do montar o experimento, de elaboração de um projeto científico, de uma redação de um texto técnico-científico, tá? Que muitas vezes, durante as disciplinas, isso não acontece ou não acontece com a profundidade de quando você tem uma iniciação científica associada a um TCC, né? Essa iniciação gera também um trabalho que será apresentado para uma banca dentro do curso de graduação. E se eu estiver falando de aluno de pós-graduação, mestrado, doutorado, aí, né, a importância é gigantesca, tá? Já que se imagina que o aluno deseja trabalhar com algo relacionado, né, que irá demandar esse tipo de atividade aí ao longo de toda a sua carreira, tá? E quando eu terceirizo o meu trabalho para a IA, o que eu estou fazendo é assim, ó, eu não estou aprendendo e estou pedindo que alguém faça para mim. E esse alguém é uma máquina, mas tudo bem, é uma terceira pessoa que está fazendo. Então eu deixo de aprender aquilo que eu deveria estar aprendendo, tá? Pode ser que você nunca sinta falta disso, a depender do que você vai fazer ao longo da sua vida profissional, e pode ser que isso sim te faça falta, tá? E uma outra coisa é,
normalmente nós falamos que o aluno, quando ele vai, um aluno de graduação, de mestrado, doutorado, quando ele vai defender o seu trabalho, de maneira geral, nós falamos assim, ó, ninguém sabe mais sobre o trabalho do que você. Isso, né, falando para o aluno. Então, mantenha calma, fique tranquilo e vamos nessa, tá? Só que, quando você transfere a elaboração desse trabalho para uma IA, o que acontece é que quem sabe sobre o seu trabalho não é você, é IA, tá? E aí, na primeira pergunta, um pouquinho mais, né? Que a gente aperta um pouquinho mais, o aluno já. Por quê? Porque ele não leu, não escreveu, ele até foi lá, montou experimento, às vezes montou, mas nem, né, nem se atentou ao porquê. Então, quando não há o estudo, não há o aprendizado, esse aprendizado, né? Machine learning. Então, quem aprendeu foi a máquina, não foi o aluno. E quando você for para a sua vida profissional, por mais que as IAs tendam a evoluir grandemente, mas a princípio, na realidade de hoje, ela não vai, falando aqui para os alunos de agronomia, né? Não vai para o campo com você. Você não vai puxar o celular e perguntar para a IA, tá? E outra, como você vai discernir se a IA está certa ou não, se você não aprendeu? Quem sabe é ela e tudo está em cima dela. E isso vai chegar também para o produtor, e IA por IA, ele mesmo vai utilizar, tá? Então, precisa tomar esse certo cuidado. Mas, tirando esse ponto de atenção, de fato, as inteligências artificiais podem nos ajudar grandemente, tá? Muitas tarefas que às vezes são tediosas, são demoradas, principalmente são mecânicas, e isso é fantástico, tá? E aí eu vou tentar pautar da seguinte maneira, ponto a ponto do trabalho científico, como que ela pode nos ajudar, tá? Então, título. Eu mesmo sou uma pessoa que não sou muito criativo para título, tá? Então, eu vou normalmente ficar num título que seja ali mais comum, por assim dizer, né? A mente ali não consegue elaborar aquele título chamativo, disruptivo, tá? Então, você pode sim pegar algumas palavras-chave ou um título base, é, jogar isso ali na IA e pedir para ela te devolver um título, opções de título que sejam inovadores, disruptivos, chamativos, atrativos, tá? Ela vai te dar algumas opções, e aí você pode ali já encontrar uma opção interessante ou mesclar essas opções e criar um título que seja de fato interessante. A inteligência artificial sempre funciona muito melhor com exemplos. Então, se você pegar alguns títulos que, poxa, esse título aqui eu achei legal, você, né, achou lá um artigo, você viu alguns títulos de artigos que te chamaram a atenção. Ó. Então, você fornece esses títulos como modelo, tá? E aí você pede, então, para ela gerar um título para o seu trabalho com as suas informações a partir disso. Ela vai gerar algumas opções, normalmente opções interessantes, tá? Então, pensando em títulos, isso já nos ajuda bastante. Com relação a resumo, então, se a gente pensar aqui nos tópicos do seu trabalho científico, depois vem aí o resumo. No resumo, ela pode te auxiliar de diversas maneiras. Primeiro você tem o texto já base, você já está na introdução, material e métodos, resultados, discussão e conclusões ali já elaborados. Você fornece esse texto para a IA e pede para ela elaborar um resumo. Tá? E aí você vai dar as informações. Ó, o resumo precisa conter introdução, material e métodos, resultados de discussão, último parágrafo, última frase, perdão, resumo é parágrafo único, né? Última frase precisa ser a conclusão de tantas palavras. Você pode pedir uma distribuição da maneira que você achar melhor para a IA e ela vai te fornecer, então, esse resumo. Então, se você já vem há algum certo tempo aqui. Você pode também, que eu acho que é a melhor maneira de se utilizar uma inteligência artificial, tá? Aqui eu falando principalmente do chat GPT, que é o que eu mais uso, é fornecer o texto base. Então, eu fiz o resumo, tá? Às vezes, passou no número de palavras, eu posso pedir para ela resumir ainda mais e encaixar dentro de um limite de palavras que a formatação do trabalho pede, que a revista científica pede, tá? E correção.
para correção de gramática, ortografia, fluidez de texto, de terminologia técnica. Para isso, o chat e o DeepSeek vão funcionar maravilhosamente bem, tá? Maravilhosamente bem. Então, você escreveu o seu texto, não ficou muito preocupado com a parte gramatical, de ortografia, vírgula, ponto, a fluidez do... Não, você colocou as informações ali como se fosse um rascunho, e aí você pega esse texto base que você fez, que você elaborou, e joga na IA e pede, ó, agora corrija para mim, dê uma fluidez, um sentido lógico para o texto. Fantástico, tá? O trabalho ali é muito bom, tá? E, na minha opinião, é a maneira como melhor funciona o uso da IA, tá? Porque não pedir para ela fazer simplesmente do nada, vou falar sobre isso na introdução agora, mas dar uma base para ela trabalhar. Ali você vai ter resultados muito melhores. Tá? Então, em termos de resumo, acho que é isso. Então, ou você fornece o seu texto e pede para ela criar o resumo, ou você dá o seu rascunho de resumo e pede para ela melhorar em termos de gramaticais, de ortografia, de fluxo, de fluência, de terminologia. Isso é muito legal, tá? É muito legal. E tradução, professor, eu preciso fazer meu abstract também. Vou usar o Google Tradutor, né? Não tenho conhecimento de inglês, tá? Pode, tá? Pode, mas eu acho que o chat te gera uma tradução de texto melhor do que o Google Tradutor. Ou você gera no Google Tradutor e pede para o chat corrigir. Sempre interessante. Principalmente quando você vai fazer uma tradução aí para o inglês e você não tem o conhecimento legal de inglês, para você mesmo olhar, ler aquele texto e fazer as suas correções, é usar duas ferramentas. Então, traduz no Google Tradutor, joga no chat, pede para ele corrigir, ou, sei lá, DeepSeek, né, Gemini. Por quê? Porque você fica com... Já que você não é esse filtro, você não é um filtro aqui, em função do seu conhecimento limitado do inglês, utiliza o chat aqui, ou o DeepSeek, ou a IA, como um segundo filtro, ou como um primeiro filtro, né, já que gerou no Google Tradutor, e você tem um filtro aqui de correção no chat. Eu acho que isso é importante. Para o que sair de errado, não ser muito legal lá do Google Tradutor, o chat faz um filtro. Tá? Acho isso importante. Eu já tive artigo onde eu usei o chat para ir traduzindo, não joguei o texto todo, fui traduzindo aos poucos, parágrafo por parágrafo. Eu fui fazendo, dentro da minha limitação também do inglês, fazendo alguns ajustes, algumas correções, alguma fluidez, e, e depois mandei para uma pessoa fazer a correção desse inglês e falou, ó, tá jóia. Sim, sei lá, tinha um ou dois erros no artigo todo. Então, ele faz um trabalho bastante bom, mandamos para a revista e a revista também não encontrou nada demais, tá? Com relação à introdução. A introdução é uma parte trabalhosa do texto, de fato. Por quê? Porque o aluno precisa buscar artigos científicos, em tese ele precisa tese ele deveria, né? Na verdade, não é nem tese, ele deveria ler esses artigos científicos, é, se não completo, mas ler ali um resumo, dar uma olhada no material e métodos, dar uma olhada nas conclusões, nos principais resultados. Você não precisa ler os resultados, mas olhar as tabelas, os gráficos, para você ver se aquele conjunto de dados de fato se encaixa na conclusão do trabalho, tá? E aí, a partir daí, você vai utilizar essas informações para a construção da introdução. E aqui é algo importante, como o aluno normalmente é um pouco mais preguiçoso, né? Digamos assim. O que nós temos normalmente em introduções, de TCCs principalmente, você tem um parágrafo com várias informações e uma única citação no final desse parágrafo. Introdução não é isso. Tá? Introdução não é isso. Introdução é para cada informação. Então, se eu tiver, por exemplo, vamos imaginar que eu estou falando aqui sobre hormônios e estresse, que é a minha área de doutorado. E eu vou falar que, por exemplo, o ácido abscísico está associado às respostas das plantas
estresse por seca, alta temperatura, salinidade e algo mais. Veja, beleza. Eu estou falando do ácido abscísico relacionado com seca, salinidade, alta temperatura, estresse osmótico, está tudo associado. É, de repente, eu encontrei um artigo de revisão que traz, de fato, essa relação de ácido abscísico com vários estresses. Mas às vezes não, às vezes eu vou citar artigos diferentes que mostram ácido abscísico relacionado com seca, ácido abscísico relacionado com salinidade, ácido abscísico com temperatura. São três artigos diferentes. Para essa frase eu tenho três citações diferentes, tá? E mais um artigo de revisão recente que mostra amplamente essa relação. Então, eu poderia ter para uma frase, para uma única frase, quatro citações diferentes. Então, e aí eu vou para a próxima frase dentro do mesmo parágrafo, tá? E eu vou destrinchar, por exemplo, vou fazer um parágrafo inicial falando do ácido abscísico em relação a esses estresses, e aí depois nos próximos parágrafos eu vou falar um pouquinho da relação, como que é essa relação do ABA com a seca, no próximo parágrafo do ABA com salinidade, com alta temperatura, e aí eu posso ter novas citações para cada um dessas frases. Então, dentro de um parágrafo, eu vou ter várias citações. Eu sempre falo o seguinte: dentro da introdução, para cada informação, eu devo ter pelo menos uma citação, que é para falar de onde veio aquela informação. Não veio da nossa cachola. Você pode até ter lido e lembrar disso. Não, professor, eu sei que ácido abscísico está relacionado com fechamento estomático em condição de seca, às vezes até mesmo de alta temperatura, né? Você vai ter um déficit de pressão de vapor maior. Mas não foi você que descobriu essa informação, não foi você que demonstrou essa informação. Alguém montou experimento, alguém teve um baita de um trabalho para comprovar essa relação em determinada condição. Ele precisa ser citado, tá? Então, por mais que você saiba, você tenha visto essa informação em algum lugar, você lembre, mas não foi você que gerou essa informação. Alguém gerou essa informação, tá? E ele precisa ser citado. Então, e aí o que nós vemos, não. O que nós vemos é um parágrafo inteiro, traz várias informações diferentes e no final tem uma citação. E muitas vezes antiga, né? Você está em 2025 e falando, citando um trabalho de 1992. Ah, não precisa ser tudo 100% recente dos últimos 4, 5 anos, até que nós temos trabalhos muito relevantes, mais antigos. Mas você precisa ter coisas mais recentes, tá? E, e aí, nesse sentido, e o aluno, né, não lê e tal, e aí ele corre para o chat. Ele vai lá e pede para o chat fazer a introdução dele, fala, elabora um texto sobre ácido abscísico e estresse em planta e ponto. E aí ele gera. Qual o problema disso? O problema é que o chat ele vai gerar um texto, mas um texto extremamente genérico. E aí, para quem está acostumado a utilizar, para quem conhece os alunos que tem, sabe, corrigiu N vezes respostas em prova, você sabe como o aluno escreve, entendeu? E aí, não estou nem falando de jogar isso em algum outro software para ver se teve detecção de uso de IA, de plágio. Não, não. Ali você leu, você começa a ver uns termos que o aluno nunca usou na vida, aquele texto genérico que não quer dizer nada, sabe? Aqui você fala, aqui teve A. Então, o que seria o ideal? O ideal seria você ler os seus artigos, tá? Não precisa ler o artigo inteiro, mas ler o resumo, ver a conclusão, ver alguns dados, tá? Escrever o seu texto, nem que seja numa forma de rascunho, tá? Mas você escreve, você dá uma certa estrutura para ele. E aí você joga no chat para ele corrigir, tá? Pede para ele dar fluência, pede para ele usar os termos técnicos da área, tá? Você pode falar que você é um agrônomo, escrevendo texto, assim, assim, assado. Então, detalhe para ele o que você quer, tá? Detalhe ali para ele o que você quer. Se você simplesmente pedir para ele escrever um texto sobre alguma coisa, ele vai te dar algo genérico que não serve de nada. Aí a gente percebe, o aluno manda, eu leio, eu vejo que não, né? Eu seleciono tudo, apago e falo, ó, faz de novo, aqui não é um texto seu, tá? Então,
o melhor seria, vamos usar o chat como ferramenta. E usar como ferramenta é, eu escrevo meu texto, eu peço para ele corrigir, para ele dar fluência, para ele usar os termos técnicos da área de agronomia ou da área de fisiologia vegetal, tá? E aí ele vai te estruturar esse texto, ele vai dar um up aqui no seu texto que vai ficar bastante interessante, tá joia? Uma outra alternativa, que aí é mais preguiçosa, e aí você já corre naquele, já começa a incorrer naquele risco de eu estou terceirizando. Até vai gerar um texto bacana, só que você não está lendo nada, você não está aprendendo nada, que é o objetivo da sua iniciação, do seu TCC e tudo mais, que é você pegar alguns textos de exemplo. Então, você pode ir lá no Google Acadêmico ou numa base de dados, busca os artigos relacionados e você joga ali nele alguns trabalhos científicos, pode ser, não é fosse um artigo científico, mas pode ser uma dissertação, pode ser um TCC e tal. Duro que às vezes um TCC ele já tem um nível mais baixo, você vai gerar uma coisa mais baixa ainda. Se você parte, depende de uma tese, de um artigo científico, você, né, em tese, você tá pegando algo um pouco mais sofisticado e a chance de ele gerar algo interessante é melhor. Então você pode jogar esses PDFs, você pode pegar links de artigos que estão disponíveis eh, na base de dados, fornecer a ele, pedir para que ele escreva um texto baseado nesses trabalhos. E aí você pode, inclusive, pedir as citações para ele, ele vai dar as citações que estão naqueles trabalhos e tudo mais. Então, isso gera um texto já mais técnico, porque você dá uma base sólida para ele trabalhar. Não é o seu texto de rascunho, é o texto de outros autores, tá? E tomar algum cuidadinho aqui com o plágio, mas normalmente ele não vai gerar plágio em cima disso, ele vai mesclar essas informações e vai gerar algo interessante. Algo que eu notei. Então, com relação ao DeepSeek, algumas pessoas falam, ele não inventa citação. O problema de inventar citação é porque você não está sendo específico. O chat inventa? Inventa. Mas fala para ele, ó, eu quero que você forneça para mim citações ou referências de trabalhos sobre isso, 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 encontrados no Google Acadêmico. Pronto, ele vai procurar no Google Acadêmico. Agora, se você pedir, forneça para mim referências bibliográficas sobre é, crescimento de plantas de mogno africano. Se você não deu base nenhuma para ele, vai lá e fornece. Você pediu para fornecer, ele forneceu. Você não falou que era fontes reais, você não falou que era onde era para ele procurar. Então, fala, ó, procura no Google Acadêmico, procura no Cielo, procura, sei lá, base Scopus, na Web of Science. Pronto, se você delimita onde ele pode acessar, e aí a chance dele inventar algo é muito menor. O DeepSeek não faz isso, o DeepSeek inventa informação, tá? Então, tive experiência recentemente de inventar, tá? Ele não inventa, mas aumenta. Então, também, se você não for específico e se você não lê o que ele fez, você não corrigir, você não tiver background, você não tiver uma base de conhecimento nenhuma, ele te engana, tá? Ele te engana. Então, maneira como vai ser pedido e como que isso vai ser trabalhado. Material e métodos, resultados, discussão, eu acho que é a mesma história, tá? Então, o melhor é, eu tenho um texto base, eu forneço as informações para ele, para ela, se pensar em IA, e você pede para corrigir, tá? Não vai pedir para ele fazer, porque ele vai fazer algo genérico, algo que o professor que te conhece, ele vai ler e falar, não é do aluno, tá? Não é do aluno. E agora, se você faz algo, você escreve algo, pode ser isso que eu estou falando, um rascunho, você não precisa ficar preocupado com a estrutura do texto, mas com as informações. E aí você pede, ó, respeitando as informações que eu estou te fornecendo, reescreva, melhore, corrija, dê fluência, use os termos técnicos da área, tá? Você pode falar, imagine que você é engenheiro agrônomo, assim, assim, assado, está escrevendo o trabalho de conclusão de curso, ele vai melhorar em muito o seu texto, tá? E outra coisa que também é legal, referência bibliográfica. Referência bibliográfica é uma coisa chata de ser feito. E você pode fazer também, coloca as informações ali sem formatação, sem nada, e aí você dá um modelo para o chat. Fala, ó, preciso fazer as referências bibliográficas para o meu trabalho dessa maneira, seguindo esse modelo. E você
envia para ele. Aí você pode dar um Ctrl+C, Ctrl+V das referências que você fez de maneira aleatória e aí ele vai formatar isso aí para você. Isso é muito interessante quando a gente está pensando em artigo científico, que você formata as suas referências para uma revista, seu trabalho é rejeitado, você vai mandar para outra revista. A outra revista tem outras normas de referência bibliográfica. Mudar isso na mão, para quem não usa o Mendeley, não usa o EndNote, é trabalhoso, é chato, é mecânico. Como você ganha tempo nisso? Pega, joga no chat. Ó, o modelo é esse, faça assim. E ele vai, né, então, normatizar as suas referências. Tá? Então, você ganha muito tempo fazendo isso. Tá joia? Outra coisa que IA vai muito bem. Escrever ofícios, sei lá, cartas de recomendação, alguma solicitação. Isso aí você coloca as informações e ele escreve de maneira polida, política, sabe, enfeitada. Isso é ótimo, ótimo, tá? É, pedir, eu vou estudar sobre, preciso estudar, preciso ficar eu fiz isso recentemente. Eu preciso ficar especialista em fisiologia da cultura da soja. Quais tópicos eu devo estudar? Quais referências reais de artigos, de livros eu devo buscar para estudar? Ele vai te dar um negócio, algo estruturado, sem pede. Então, muito do funcionamento de uma IA está no que a gente chama de prompt, né? Que é o pedido que você faz, como você faz. Se você simplesmente falar, elabora um texto sobre, não vai ser legal. Agora, elabora um texto de até 1.000 palavras sobre a cultura da soja, a fixação biológica de nitrogênio, o uso de fertilizantes nitrogenados, como se fosse um engenheiro agrônomo, utilizando como base de informações o Google Acadêmico, entendeu? Você vai dando, falando primeiramente da cultura da soja, da fixação de nitrogênios e os fatores associados e como que a adubação nitrogenada pode melhorar ou interferir na fixação biológica de nitrogênio. Aí ele dá profundidade e especificidade. Tá joia? Então, veja, isso aqui ainda algumas maneiras que eu tenho utilizado, tá? E ainda é bastante superficial. Acho que tem N maneiras de uma IA nos auxiliar, tá? Mas a gente precisa começar a utilizar para quem ainda não utiliza e saber utilizar. Tá joia? Pessoal, é isso. Fica a dica aí e bons trabalhos a todos.